Saudações, amigos do canal. Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ama seca, da minha opinião sobre ama seca, aquilo que eu acho interessante ou não do procedimento da utilização de amas na criação dos canários. Antes de mais nada, já começando o vídeo, vou pedir desculpa, talvez o áudio não fique dos melhores, porque eu me esqueci o microfone. Comprei o diacho, me deram uma trauletada porque o áudio estava baixo, eu fui, comprei o microfone, agora tem 2 dias já, 2 vezes que eu gravo o vídeo e me esqueci do microfone. Mas eu acho que vocês vão dar para escutar direitinho o que eu vou falar, tá certo? Primeiro assim, a ama seca, a utilização de ama seca, eu acho bastante interessante, tá certo? Eu acho que é muito útil, por 2 motivos. O primeiro deles é para você não deixar aquelas fêmeas de maior potencial criarem, tá certo? Para tentar tirar delas a maior quantidade possível de filhotes, de descendentes. Lembrando, e aí é uma opinião minha, e algumas pessoas compartilham dela, outras já acham que é por outro motivo, mas eu acho assim, o que cansa a fêmea na reprodução não é botar ovo e nem tão menos chocar, tá certo? O botar ovo, realmente, ele tem um impacto forte na saúde do canário, mas não é o que impacta mais. Na minha opinião, o que mais desgasta as fêmeas é a criação dos filhotes. Então, se eu puder evitar que uma fêmea minha, top de linha, crie filhote, eu evito, tá certo? Eu já falei isso algumas outras vezes. E a outra é tentar salvar alguns pássaros de fêmeas que não criam bem, tá certo? Então, assim, eu acho que a utilização de amas, ele é muito bem-vinda na canaricultura. Lógico, vamos separar aqui aquelas pessoas que criam em maior quantidade canários para concurso, daquelas outras que criam em menor quantidade ou criam os canários chamados SRD, os pé duros, que na sua grande maioria, por motivos que eu já falei, estou pensando em falar em mais um vídeo mais adiante, em outro vídeo mais adiante, eles têm a aptidão de criar os filhotes é melhor do que nos canários de cor padrão FOB. Então, assim, muito provavelmente, já na próxima semana não, que eu não vou postar vídeo, mas daqui a uns 15, 20 dias eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho de reprodução, assim, quando a gente fala em quantidade de filhotes, a eficiência da criação, quantos filhotes você tira por casal? Para uma galera que cria determinadas cores para concurso, ou uma outra galera que cria SRD e pé duro, a gente fala que tira 4, 5 filhotes por casal no ano de reprodução, a pessoa chega, bota a mão na cabeça, se assusta, né? Mas isso eu vou entrar e vou falar essa questão de efetividade, eficiência, na questão da tirar mais ou menos filhotes. Vou tocar nesse assunto num próximo vídeo daqui a uns 20 dias. Voltando ao assunto da ama seca, tá certo? Eu acho super interessante, acho bacana mesmo. Vocês podem utilizar, e aí varia de criador para criador, que for mais fácil. Pode criar é ótimo, né? Podem utilizar fêmeas pé duro, a chamada SRD, que normalmente criam melhor. Podem tirar fêmeas até mesmo de cores que tradicionalmente criam bem, branco, amarelo, vermelho. Podem utilizar algumas raças de porte, principalmente aquelas de menor porte que criam bem, tá certo? Podem utilizar diversos pássaros para utilizá-los como ama. Só que o principal de tudo é vocês utilizarem pássaros que vocês tenham certeza que vão ser boas amas. Não adianta você simplesmente tirar de um casal, botar para aquela ama e não ter certeza se aquela ama vai criar ou não. Aqui em casa, na nossa criação, eu infelizmente não utilizo ama. Não tenho ama, tá certo? No meu modo de ver, me daria um pouco mais de trabalho, e como o meu sistema aqui é bem corrido, é difícil para mim e para meu pai
tá dando assim uma assistência diária efetiva para os nossos pássaros. A gente meio que se reveza, meu pai vem, faz algumas coisas, eu venho, faço outras. Eu não utilizo o AMA, porém eu tenho aqui um sistema meu de assim marcar aquelas fêmeas que se destacam e as que não se destacam. Então eu tenho uns 2 ou 3 papeizinhos de gaiola, esse papelzinho branco lá pendurado, tá vendo? Ali normalmente eu faço algumas anotações, não é aquele negócio bonitinho, organizadinho não, tá certo? Ali eu boto só a data que vai nascer e faço anotações pertinentes. Dentre elas, se a fêmea cria bem ou não cria, se ela cria desde pequenininho ou se ela só engrena o criar mais adiante. Por exemplo, eu tenho 2 fêmeas aqui, 2 ninhadas. Testei as 2 ninhadas, batata, não deixou morrer toda a ninhada, rapaz, negócio triste todo. Então essas fêmeas já estão lá. Péssima criadeira. Na terceira ninhada, que elas já estão fazendo ninho, coincidentemente as 2 estão mais ou menos na mesma época de criação, estão começando a terceira ninhada, não vou deixar criar, tá certo? Outra coisa muito interessante, assim, eu vejo muito nos canais de YouTube falando de ovoscopia. Alex, você faz ovoscopia? Assim, eu não faço durante o chocar, eu não faço. Com a experiência, e aí não é me vangloriando, todos nós criadores um pouco mais experientes sabemos disso, às vezes você não precisa nem fazer a ovoscopia, ou colocar contra a luz, ou colocar numa lanterna celular, ou naquela lanterninha específica, ou qualquer outro equipamento que faça ovoscopia. Muitas vezes você não precisa nem fazer isso, só em olhar o ninho, uns ovos de 6, 7 dias nascidos, só olhando o ninho você já consegue dizer mais ou menos se os ovos estão galados ou não, tá certo? Porque normalmente os ovos que não estão galados, ele tem um brilho maior, fica um pouco mais translúcido, até visualizando sem pegar, você percebe que ele fica um pouquinho mais translúcido e fica com um brilho maior do que um ovo galado. O ovo galado, à medida que o embrião vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais opaco, tá certo? Fosco. Até porque dentro do ovinho está crescendo lá um ser vivo que vai ocupando o espaço, vai diminuindo aquela clara, né, do ovo. Normalmente a partir do momento que o embrião ele vai crescendo, ele se utiliza da clara e aí vai cobrindo, ocupando todo o espaço do ovo, então ele vai ficando mais opaco. Obviamente tem alguns ovos gourados ou choco ou outros termos que se utilizam nesse Brasil afora, que o ovo também fica um pouquinho opaco e aí você precisaria fazer ovoscopia. Mas o que eu quero falar disso é assim, normalmente eu tenho uma mania, eu não interrompo a canária no show. Mas Alex, você vai perder tempo, você pode liberar a canária para ela já começar outra postura. Bacana. Lembro mais uma vez, não estou aqui para dizer que o que eu faço é o certo. Estou aqui para dizer o que eu faço. Bacana? Valeu? Mais uma vez digo isso. Fica até repetitivo, né? Mas é porque eu fico preocupado muito com isso. De as pessoas que estão me assistindo achar que eu estou dizendo, o certo é assim, essa. Não é. É o jeito que eu crio, tá bom? Então vamos lá. Eu prefiro não deixar a fêmea, ou melhor dizendo, não cortar o choco da fêmea. A gestação, a ninhada, o choco, o período de incubação dos ovos dos canários, normalmente é 13 dias. Alguns levam até 14, a depender da temperatura e tal. Algumas fêmeas saem mais do ninho, outras saem menos. Normalmente, mesmo que a canária esteja com ovos não galados, os ovos chamados vazios, eu deixo ela chocando pelo menos até 15 dias. Alex, por quê? Se você tirar o ovo e liberar ela para uma reprodução a mais, será que não é bacana? Perceba, você pode até ganhar meia dúzia de dias, 10 dias, não vai mudar nada. Estou falando o meu raciocínio, tá certo? Vou agora aqui fazer o meu raciocínio. Então assim, eu entendo que no período de choco é um período de descanso para o pássaro, para a fêmea, que ela já se sacrificou para botar os ovos, pode ter se sacrificado criando os pássaros. Então o choco ali é uma maneira de descansar a fêmea dentro da reprodução. E o outro é assim, canário, animal de uma certa forma, ele tem memória, tá certo? Seja memória genética, memória por aprendizado. E eu tenho uma percepção, pode estar totalmente errado, mas, o que eu vou falar agora, mas é minha percepção e eu sigo ela, ponto. De que assim, se eu rotineiramente
cortar um choco de uma fêmea antes dos 13, 14 dias, pode ser que mais adiante ela entenda que esse prazo é o correto dela chocar e ela abandone o ninho. Então, para evitar isso, por esses dois motivos, eu mesmo detectando que os ovos daquela fêmea estejam todos vazios, todos não galados, eu não tiro, tá certo? Eu só tiro deixando ela pelo menos chocar 15 dias. Bacana? Esse é o meu manejo. A outra questão é assim, o que fazer para passar para ama seca? Alex, você passa os filhotinhos, perceba, tem canários e tem canários, ou melhor, tem fêmeas e tem fêmeas. Tem fêmeas que tá chocando o ovo, você bota um filhote de 4, 5 dias, ela vai e assume. Tem fêmeas que ela tá chocando o ovo, você bota um filhotinho pequenininho que nasceu naquele instante, ela abandona o ninho. Então assim, a observação é o segredo do negócio, obviamente. Mas eu, para evitar dor de cabeça, que não utilizo ama, mas utilizo aquelas fêmeas master, ou seja, aquelas fêmeas excelentes criadeiras, para criar aqueles filhotes que eu quero ter o maior cuidado. Por exemplo, ou filhos de pássaros com excelente potencial, ou de cores como os fel, por exemplo. Os fel, na primeira rodada, eu tirei 11 fel, 11. As 3 fêmeas tirou 11. Eu fui olhar hoje, só tem 4. De 11, só tem 4. Porque eu fui testar, fiz a besteira, ou melhor dizendo, não é besteira, porque na verdade eu tinha que fazer isso, porque não é público certeiro que a fel não cria, tá certo? Tem canárias fel que criam, outros que não criam. Mas eu tinha que testar, então deixei os filhotinhos pelo menos 2 dias com cada fêmea, para ver como é que elas se saíam na arte de criar os filhotes. Ó, nota 1 para uma, nota 2 para outra e nota 0 para a terceira. Então, na próxima ninhada, na segunda ninhada dela, elas já estão fazendo o ninho. O que é que eu vou fazer? Vou para minhas fêmeas masters criadeiras. Aquelas que eu já notei que é tudo de bom. As branquinhas, canelas opalinas, né? Que agora chama canela mogre. Aqui atrás, que criam bem, eu vou e pulverizo esses ovos. E eu acho interessante que eu bote, por exemplo, o filhote de nascer de 13, 14 dias, eu ou bote já os ovos para criar, ou, na minha opinião, a melhor forma é deixar a fêmea chocar e nas vésperas de nascer, eu faço a seleção dos ovos galados que eu quero que a determinada fêmea crie e boto para ela, para que o filhote nasça já com a fêmea que vai criar, tá certo? Não sei se deu para entender muito bem meu raciocínio, porque tem hora que eu viajo e me esqueço do que falei, tá certo? Mas se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí que na medida do possível a gente responde, tá certo? Então assim, falando de ama e tal, mas Alex, isso todo canal de YouTube fala, verdade. Verdade, fala e é para falar. E eu entendo que quanto mais a gente fala, ou quanto mais canais de YouTube falem no assunto, mais material para quem está assistindo crie seu ponto de vista e siga aquilo que seja melhor para ele, tá certo? Então assim, opinião nunca demais. Realmente, os temas... Outro dia me disse, Alex, cuidado para não ser repetitivo, um amigo do canal. Não foi crítica não, tá certo? Eu até entendi o que ele falou, ele primeiro elogiou, disse que gosta e tal, ele no sentido mesmo de a gente tomar cuidado com isso. Mas tem certas coisas que a gente não consegue deixar de repetir, tá certo? Então, e acho até que o não repetir é bacana, porque são opiniões diversas que vão firmar na cabeça de quem está assistindo a percepção deles, tá certo? Tem vários canais e cada vez surge mais. Outro dia me perguntaram, Alex, porra, tá um boom de canal de YouTube. Ótimo, maravilha. Quanto mais, melhor. Quanto mais criadores com experiência, ou até mesmo aqueles que não têm muita experiência, mas que são estudiosos, queiram passar alguma coisa, quanto mais, melhor. Ah, mas Alex, vai ter gente aí que vai falar coisas erradas. Perceba. A chance de qualquer um de nós falar alguma coisa que não está totalmente certa é grande. Por quê? Porque o assunto da canaricultura é enorme e ninguém sabe tudo, tá certo? Por isso que o bacana, eu friso sempre, cara, não vai em um canal, não vai em 2, em 3, vai em 20. Se inscreva em 20 canais. Ouça, pondere, raciocine,
escute os argumentos e crie a sua percepção. Bacana? Valeu? Show de bola! Eu vou ver se eu ainda faço algum vídeo hoje. No próximo final de semana não tem vídeo, é como eu disse. Vou até fazer depois um vídeo explicando os meus vídeos. E assim, tem canal que faz vídeo quase que diário. Tem outros que demoram um pouquinho mais. No meu caso é um vídeo, 2 por semana. E vai ter finais de semana que não vai ter vídeo, tá certo? Como o próximo mesmo não vai ter vídeo. Eu vou ver se eu faço uns 2 aqui esse final de semana para compensar. Valeu? Um forte abraço. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E até o próximo vídeo.